Boa tarde, o meu nome é Cecília Oliveira, sou terapeuta em terapia cognitivo-comportamental, coach físico e coach profissional. Hoje vamos falar do medo, era a temática que eu já tinha dito que ia abordar. Vamos falar dos transtornos pânicos, vamos falar das fobias, vamos falar disto tudo. Ou seja, este vai ser uma série de 4 vídeos, vai poder seguir no YouTube. O título vai ser O Medo de Ter Medo. Terá parte 1, 2, 3 e 4 e vamos começar agora. Apesar de já termos falado nos vídeos anteriores, não sei se estiveram a ver, do medo, vamos voltar a falar acerca desta emoção, porque ela traz, é muito importante, mas também traz coisas assim um bocado negativo. Mas como expliquei nos vídeos anteriores, o medo é uma emoção natural, é protetora, é fundamental para o ser humano, tal e qual como as três outras, que são a alegria, a tristeza e a raiva. Já comentei estas emoções todas. O medo existe para assegurar a nossa sobrevivência, ou seja, precisamos dele, não é? Já expliquei, já disse, precisamos do medo para sobreviver. E até às vezes pode ser divertido ter medo. Às vezes até gostamos de nos assustar uns aos outros ou ver um filme de terror. É uma emoção que mobiliza o nosso sistema de defesa, né? E que permite nós defender contra o que vier, contra os perigos de fora. Pronto. Ou seja, quando ele está adaptado, né? Porque nós temos uma percepção de um perigo, e se for adaptado, vai ativar alguns mecanismos nossos, né? Que há um que vai ser, existem 3 mecanismos que nós muitas vezes temos em frente ao medo, que é como é que é dizer, o medo intenso, aquela que parece que ficamos uma estátua assim com muito medo, não é? Tem a fuga, que é o mais frequente, e o enfrentar, ou seja, o combater o que acontecer, o perigo que temos à frente. Pronto. E depois há isto é tudo normal, ou seja, mas depois o que é que acontece quando as nossas reações não estão adaptadas? Aí vamos falar em fobias. Porque as fobias são medos irracionais, ou seja, muitas vezes estão ligadas a situações que não são perigosas, só que para quem sofre de uma fobia é muito complicado, porque esta pessoa sente mesmo na pele, ou seja, a pessoa percebe, até pode ter consciência que não faz sentido, entre aspas, o que está a sentir, mas não controla as emoções, e elas são muito intensas e são muito fortes, ou seja, a pessoa sente mesmo um medo muito forte perante a situação. Pronto, existem 2 tipos de fobias, quer dizer, existem vários até, mas pronto. Vamos começar pela fobia específica, ou seja, são fobias ligadas a umas coisas específicas. Por exemplo, vou dar alguns porque existem muitas, mas tem a zoofobia, que é o medo dos animais, tem a aerofobia, que é o medo dos aviões, a hematofobia, que é o medo do sangue, a hidrofobia, que é o medo da água, a claustrofobia, que é o medo dos sítios fechados e sucessivamente. Ou seja, existe uma data de fobias, existem fobias de quase tudo, mas estão divididos em 5 categorias. E isto é, nós temos a primeira categoria que são as fobias dos animais, ou seja, que estão ligados a insetos, animais, etc. Muitas vezes é uma sensação de desgosto, muitas vezes muito grande que as pessoas sentem. Existem que é ligado ao ambiente, né? Ou seja, medo da água, medo das alturas, medo das travoadas, pronto. Isto tem a ver com o ambiente. Depois existe uma fobia que é um bocado diferente, que é do sangue, das injeção, dos hospitais, dos acidentes. Isto é uma fobia ligeiramente diferente das outras, porque é uma das únicas que pode provocar a perda de sentidos. Talvez já ouviram falar de pessoas que iam tirar sangue e que desmaiaram. Pronto, isto são coisas que podem acontecer.
Existem também fobias situacionais, ou seja, têm a ver com o sítio onde está, por exemplo, quando vai de avião, quando vai num elevador, ou quando está num sítio fechado. E depois o resto, ou seja, que é o medo de vomitar, o medo de apanhar doenças, o medo de engasgar-se, pronto. Existe uma data realmente deles que estes já não têm, ou seja, fazem parte da quinta categoria porque não sabemos onde é que devemos de os meter. Depois existe outra fobia que é diferente, que é a fobia social. Ou seja, a fobia social, eu já fiz um vídeo sobre a fobia social, poderão ver no Facebook, mas existe a fobia social, é um medo bastante irracional, mas que está ligada aos outros, ou seja, é um medo intenso do olhar dos outros, do julgamento dos outros, o medo de ser humilhada. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, não gostam que olhem para elas quando estão a comer, ou não se sentem à vontade para falar. Pronto, isto é uma coisa que já se ouve falar um bocadinho agora e que as pessoas tentam trabalhar, a fobia social. Pronto, depois temos as ansiedades, não é? Normais, e as que são excessivas, não é? Porque a ansiedade é uma reação normal, é uma reação que nós, como é que dizer, sentimos quando temos medo de um acontecimento que ainda não aconteceu, mas muitas vezes quando sabemos que vamos fazer uma coisa que não vai ser muito agradável, vamos ter aquela ansiedade, sabemos que vamos fazer, não é? Que isto até é assim, vamos dizer que é mais ou menos normal, não é? Pronto, e é diferente de, como é que há a dizer, do medo, por exemplo. Porquê? Porque nós aí já é uma coisa mais para o futuro, não é muito concreta, é uma coisa assim muito geral. Nós temos uma ansiedade, mas não sabemos bem porquê. Pronto, é como estava a dizer, isto é antecipar muitas vezes uma ameaça futura, entre aspas. E às vezes, ou seja, se nós estamos a antecipar, mas para uma situação que pode dar problema, é uma ansiedade normal. Agora, ela torna-se patológica quando interfere com o nosso funcionamento, ou seja, quando um indivíduo vai começar a alimentar a apreensão ligada a um acontecimento que é quase improvável, ou seja, já andámos a criar assim medos de coisas que são irracionais, ou seja, que não fazem sentido, que são muito improváveis a acontecer. Eu acho que já falei disto no vídeo, mas, ou seja, nós em todos os pensamentos que temos negativa e as ansiedades que temos, só 10% destes pensamentos é que podem eventualmente vir a acontecer. Quer dizer que 90% das coisas que nós antecipamos muitas vezes nunca vão acontecer. Pronto, isto era só uma parte. Pronto. Depois, além deste tipo de ansiedades, né, como estávamos a dizer, tem ansiedade que é normal, dito normal, entre aspas. Temos também o transtorno de ansiedade generalizada, que isto é um transtorno que é mais difícil de explicar, porque não se sabe bem de onde é que vem. Só sabemos que as pessoas que sofrem de TAG, eu vou dizer TAG porque senão é muito comprido, muitas vezes são pessoas que sentem constantemente ansiedades e preocupações excessivas e injustificadas, constantes. Pronto, para quem não sabe, preocupações é o quê? Umas preocupações são os conjuntos de pensamentos negativos sobre uns acontecimentos futuros. Pronto, ou seja, estas pessoas muitas vezes têm uma dificuldade em acalmar a ansiedade e muitas vezes é desproporcionada em relação à reação, o acontecimento futuro que está para acontecer. Ou seja, toda a gente é ansioso num momento na vida ou outro, né? É normal. Mas como é que fazemos a diferença com, por exemplo, um TAG, transtorno de ansiedade generalizado? Com a intensidade, a duração, a frequência e a desproporção que há entre a ansiedade e a realidade do impacto final, ou seja, o que é que nós estamos a imaginar que possa acontecer. Não é? Muitas vezes a ansiedade, como é que há a dizer, e as preocupações são acompanhadas por vários sintomas físicos, ou seja, as pessoas muito ansiosas muitas vezes têm muitos sintomas.
Muitas vezes são pessoas que têm inquietação, fadiga, falta de concentração, às vezes também esquecem, têm falhas na memória, andam irritáveis, às vezes podem estar muito tensas, não dormir, sem falar dos sintomas depois mesmo que temos no corpo, ou seja, os lábios secos, a boca seca, os dedos frios, náuseas, há uma data de coisas, suores, ou seja, podemos ter muitos sintomas consoante a intensidade da ansiedade. Pronto, ou seja, as pessoas que sofrem de TAG muitas vezes são pessoas bastante intolerantes à incerteza. Ou seja, são pessoas que não aceitem não estarem dentro do controle das coisas e do futuro, e notamos também que muitas vezes têm dificuldades em lidar com os problemas diários, do dia a dia, até coisas pequenas. Pronto, mas isto também trata-se. Hoje em dia já conseguimos tratar muito bem isto tudo. Pronto, depois é assim, como é que funciona a ansiedade? Porque para explicar um bocado o funcionamento, temos a ansiedade de apreensão, ou seja, imaginamos que eu vou para o Pinhal, vou passear e encontro um animal selvagem que vai me assustar. Eu aí vou ganhar o quê? Um medo, né? Que é de voltar para o mesmo Pinhal. Porquê? Porque aconteceu uma coisa que me assustou, vi um perigo e então é o que nós chamamos a ansiedade de apreensão. Já tenho apreensão a ir novamente porque pode voltar a acontecer. Pronto, isto é uma reação normal, é justificada, não é? Ou seja, nós temos uma razão para isso. Mas depois temos um alarme falso, por exemplo, eu vou, como é que há a dizer, se estiver nesta mesma floresta, não é? E o que eu vejo um animal que me assusta, eu posso ter um ataque de pânico, não é? E vou associar o meu ataque de pânico ao animal, porque ele está aí, assustou-me, tive medo e tive um ataque de pânico. Mas se não houver nada, se eu tiver um ataque de pânico sem estar à espera e sem conseguir associar a nada, muitas vezes o que vai se passar é que é a minha reação de alarme, não é? Porque é a reação que temos quando acontece uma coisa desta, que vai se tornar para mim perigoso. Ou seja, eu vou ter medo de ter medo, ao fim e ao cabo, não é? Ou seja, a reação de alarme é que vai me assustar. Eu já falei disso num vídeo anterior, não sei se viram, na minha página Facebook, eu sei Coaching Cecil, onde escrevi todos os sintomas que temos quando temos um ataque de pânico, ou seja, e porquê que eles existem e porquê que eles são precisos. Pronto, é muito importante. Eu vou só voltar a passar assim muito rápido em cima deles, mas todas as sensações que temos quando temos um ataque de pânico, ou quando ficamos muito assustados, ou seja, o coração bater mais depressa, a transpiração, os músculos mais tensos, ou seja, estas sensações todas que temos, muitas vezes são necessárias. Não é muitas vezes, é sempre, ou seja, porque enfrentam um verdadeiro perigo, você precisa disto tudo. Porque o oxigênio tem que aumentar para certas partes do corpo, que é para nós estarmos preparados ou a fugir ou a combater. O suor, por exemplo, é uma coisa básica. O suor existe para quê? Para nos defender, porque se alguém tentar nos agarrar, a pele está escorregadia. Ou seja, todos os sintomas que nós pensamos que estão a nos fazer mal são sintomas que são precisos para a nossa defesa pessoal e não são perigosos. Mas, como não temos justificação daquela medo que tivemos intenso, vamos procurá-lo nas nossas sensações, ou seja, o nosso próprio organismo é que se torna o nosso inimigo. Pronto, aí é que está o problema nos ataques pânicos. É que quando não encontrarmos quando não encontrarmos uma razão exterior, vamos procurá-la no interior. Pronto, isto era só uma parte outra vez, para quem não seguiu os meus vídeos anteriores. E como é que temos este mecanismo, ou seja, de resposta a alarme, como estava a dizer, né? Podemos ser, os sintomas é a resposta a alarme. Quando eu estou na floresta e encontro, por exemplo, um animal, tenho uma reação de alarme, que é normal, vou associá-la ao animal, que é normal também, e vou criar uma apreensão, uma ansiedade de apreensão, que será ligada a este acontecimento só. Enquanto, se eu for pela rua e que tiver uma reação de alarme, não é? Ou seja, um ataque de pânico, neste caso, ou tiver medo, a reação acontece,
imprevisível, não estou à espera, e à minha volta não tenho nada onde associar aquilo, não é? Eu vou ter, ou seja, vou começar a ter medo e a sentir que o perigo para mim vai se tornar a minha reação às sensações que eu tenho, como eu estava a explicar. Ou seja, vou começar a achar que as sensações todas que eu estou a sentir, estas é que são o perigo para mim. E depois vou criar uma ansiedade de apreensão ligada à reação de alarme. Ou seja, vou criar, em vez de o criar em relação a uma coisa externa, eu vou criar em relação a uma coisa interna. Quando eu começar a sentir certos tipos de sensações, vou criar uma reação ao alarme. E então aí vou ter ataques pânicos. E isto cria um círculo e nunca mais acaba. Ou seja, né? Para sair daí é um bocado às vezes complicado. E há pessoas que sofrem imenso com isso. Mas pronto, há um terceiro tipo de fobia, como eu estava a dizer, que tem a ver com o transtorno de pânico e a agorafobia, que já vamos falar depois, e realmente tem a ver quando o medo encontra-se por dentro de nós, ou seja, já não é exterior, é por dentro, e quando temos medos das nossas sensações. Eu vou guardar isso para a segunda parte. Espero que gostaram do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem que eu irei responder. Obrigados a todos e boa tarde.